Olá, meus irmãos, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Estamos trabalhando a perspectiva do contentamento, analisando Filipenses, e chegamos a mais uma aula onde eu gostaria de deixar mais algumas importantes verdades para o seu coração, para a construção de uma teologia pastoral totalmente fundamentada em Deus, consequentemente em sua palavra. Bem, nós estamos analisando o capítulo 4 de Filipenses e há uma expressão no verso 11, quando o apóstolo Paulo diz contente, né? A expressão que ele usa aqui não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Essa tradução, adaptar-me, está no contexto da NVI, mas nós temos a ideia de contente aqui. A palavra grega traduzida aqui é por autossuficiente, e essa palavra ela era traduzida na época pelos filósofos gregos frequentemente como uma virtude, uma importante virtude, a ideia de não depender de ninguém. Eu não dependo de ninguém. Certamente, o uso que Paulo faz dessa expressão não é um eco dessa expressão da filosofia grega, dos filósofos gregos da época. Por quê? Porque essa ideia de não depender de ninguém, ela não se sustenta no texto. Primeiro que o texto, Paulo vai dizer que ele depende de Deus, em primeiro lugar. Há uma dependência total de Deus. E no contexto da carta, tanto imediato como geral, nós vamos encontrar Paulo agradecendo aos filipenses pela ajuda, agradecendo por irmãos que oravam por ele, que zelavam por ele. Ele cita o apoio pessoal de Epafrodito, por exemplo, no capítulo 2, 25 a 30. Então, Paulo, em momento algum, estaria usando a expressão com a mesma ideia dos filósofos gregos. Também ele não está tratando a autossuficiência como um contexto como os filósofos estoicos, por exemplo. O estoicismo é um sistema filosófico bem popular nos dias de Paulo, que basicamente ensinava que todas as pessoas estão sujeitas ao poder impessoal do destino que rege o universo. Então, Paulo não estaria fixado em nenhuma dessas ideias, né? Nem do estoicismo popular, com uma questão de que, por causa da impessoalidade da vida, você tem que tomar as rédeas, porque senão as coisas não vão acontecer. De maneira alguma. O que realmente o apóstolo está falando aqui tem a ver com o seguinte: Paulo queria que aquelas pessoas percebessem que o contentamento dele, essa ideia de autossuficiência, é dizer, basicamente, que fatores externos não determinariam a sua alegria, a sua postura diante da vida. Ou seja, ele não seria refém. As circunstâncias exteriores não iriam defini-lo. E isso é muito interessante, essa ideia de pessoas que tem uma palavra muito usada atualmente, resiliência. Há uma ideia de uma resiliência bem cristã, né? Porque, na verdade, para nós cristãos, nós damos maior atenção, não que as outras coisas não exerçam algum grau de influência. Por exemplo, se você estiver num momento de escassez na sua vida, estiver num momento de dificuldade financeira, obviamente isso vai mexer com você. Se você estiver sendo alvo de críticas contínuas em sua comunidade, isso vai exercer alguma influência na sua vida. Mas quando o apóstolo coloca aqui para nós, nesse verso 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi
O que tudo indica é que ele aprendeu ao longo da sua jornada cristã que aquele Deus que fala em primeiro lugar nas Escrituras, porque a primeira vez que alguém fala na Bíblia é Deus, a voz de Deus, quando ele define a sua identidade, define a sua missão, esse Deus que fala e está presente, esse Deus real e verdadeiro. O apóstolo queria dizer o seguinte: eu aprendi na minha relação com ele a lidar com essas coisas. Por isso, essa ideia de autossuficiência no sentido de não depender de nada nem de ninguém. Então, eu gostaria muito que você, como pastor, tivesse isso muito aprofundado na sua vida, né? A sua convicção, a sua dependência radical de Deus fará com que você tenha essa postura de entender que esse contentamento ele não será produto de... Ele não vai ocorrer automaticamente. Existe uma resistência natural na sua carne, e existe o assédio do diabo, do mundo, isso tudo atuando. É muito importante que você se contente em Deus, se alegre em Deus, celebre, tenha nele a sua fonte suprema de energia para essa jornada cristã. Isso é, com certeza, essencial. A graça de Deus que opera em nosso coração nos dá tranquilidade interior, apesar das circunstâncias exteriores. Ela nos dá uma tranquilidade. Eu acho que aqui cabe uma conversa até que eu estava tendo ontem com uma pessoa. Ele estava me dizendo que ele começou um negócio e esse negócio não foi à frente. Então ele entendeu que Deus não estava presente. É uma ideia muito apequenada do cristianismo bíblico, porque na visão cristã, o fato de Deus estar conosco, ele não obriga a todas as coisas que vamos fazer terem êxito, nem em todos os lugares que estivermos, exteriormente os lugares estejam organizados. A grande questão da Bíblia é você estar em paz, estar satisfeito, estar contente, porque Deus habita em você. E é exatamente a crença em suas promessas, em sua presença, a relação de receber o seu consolo. Por isso que é importante as mãos vazias, né? As mãos cheias de preocupações não vão receber esse presente do consolo diário de Deus. Então é muito importante que você entenda isso. Então essa expressão é muito significativa. Tranquilidade interior, apesar das circunstâncias externas. Quando as crianças choram, é comum lhe oferecermos coisas para acalmá-la, né? E talvez alguns cristãos, nesse sentido, estão com essa postura birrenta, né? Chorando, esperando alguma coisa para acalmá-la, e geralmente é a resolução de coisas externas. Não faça isso. Creia na suficiência do consolo de Deus, que Deus nunca vai colocar você em situações que você não tenha, da parte dele, condição para lidar com elas. Então a minha palavra nesse bloco de pensamento é a valorização dessa autossuficiência numa visão cristã. Eu creio que é responsabilidade nossa, sim, assumir essa postura de nos deleitar em Deus, de confiarmos nele e de descansarmos nele. Amém? Deus te abençoe muito e daqui a pouco a gente volta.